Pessoal, hoje eu estou aqui com o André Coura, um grande parceiro meu. André Coura, ele é fera do direito, advogado, professor universitário, mestre em teoria do processo e também agora investindo no marketing digital no meio jurídico também. Está explodindo aí. Estamos indo para essa área aí também. É um ambiente diferente, né? Estamos percebendo e descobrindo como é que funciona essa história, essa conversa aí. Tá testando, né? Testando. O direito, cara, o direito é refratário a um monte de coisa, né? O direito é um ambiente conservador por natureza. Então, só que o mercado não é. Então o mercado traz algumas demandas que, isso para qualquer mercado, para qualquer profissional. E para a gente não é diferente, não. A gente tem que começar a se ambientar nessas coisas. E eu tenho tido um interesse grande por entender como que funciona isso tudo, né? Sim, a gente vê que esse dinamismo do mercado, né? Como eu também sou da área de direito, ambos somos advogados, a gente vê essa resistência à tecnologia, resistência ao mercado digital. Inclusive, né, a gente vê hoje em dia até magistrados indo para a rede social, outros colegas também. E como tem sido o feedback do público? Está positivo? Positivo, tá positivo, assim. Como eu te disse, assim, eu tô me ambientando nesse universo, né? Que é um processo, cara. Você está testando ainda? Eu tô testando, tô sentindo e entendendo como funciona o processo todo. Porque, assim, o mercado mudou demais, a velocidade da informação aumentou demais, o volume de informação aumentou demais e a verdade é também o seguinte, cara, o período intergeracional reduziu. Então basta você imaginar, por exemplo, a gente é contemporâneo de universidade, né? E quando a gente estava na universidade, não tinha Instagram. Ponto. Sim, não tinha um WhatsApp. Não tinha um WhatsApp. Aquela questão. Foi no meio da faculdade, o WhatsApp foi um fenômeno do meio da faculdade. Mas sim, cara, não tinha Instagram. Eu acho que só dizer isso já nos coloca na conclusão de que o paradigma era outro, de que o mundo era outro. Porque, pô, você imagina o mundo hoje sem Instagram. Sim, facilita demais a informação, né? Ao vivo. Acabou. Existia mídia social, existiam outras mídias sociais. Eu lembro que o Facebook estava começando. Isso. Então, sim, é uma ruptura, cara. É uma ruptura drástica em todos os mercados. O problema é que em alguns mercados esse negócio demora mais a chegar. Sim. A informação demora mais a chegar, a mudança demora mais a chegar. Sobretudo nos mercados tradicionais. Direito, medicina, contabilidade. Esses mercados que são mercados regulados, em grande medida, tem ali suas disciplinas normativas. Tem essa questão da regulação do mercado. Isso é um fator interessante, né? Até onde o profissional pode ir ali na sua publicidade. Nós somos advogados, a gente sabe que a OAB, ela, em questão publicitária principalmente, ela é bem engessada. O escritório de advocacia em si, ele é engessado. É engessado e é uma disciplina conservadora, muito conservadora. Nosso estatuto é de 94, cara. Né? Tudo bem, o Código de Ética e Disciplina sofreu algumas atualizações, mas está muito longe de fazer uma leitura mais honesta do mercado, sabe? Porque a grande verdade, assim, tem muita gente que não gosta desse papo, mas a verdade é o que tem que ser dito. É o que tem que ser dito, cara. É o seguinte, o mercado, assim, você tem produtos e serviços colocados no mercado. A advocacia é um serviço incluído no mercado. Então, aquela ideia clássica de uma advocacia do cara, né, que vem todo empapadinho, igual eu tô aqui, ó, terno e gravata e tal, tô bonitinho, e só tô assim porque só tô de figurino porque eu tava na rua, na peleja, mas assim, essa ideia, esse arquétipo do advogado simplesmente não existe mais. Não existe mais. Esse tipo de atuação o mercado não absorve mais. Não é assim, vai acabar esse tipo de... Não, já acabou. Quando a gente chega para falar de não só do mercado digital, mas dessas mudanças que têm acontecido, isso não é questão de futuro mais. Não. Isso não é prospecção para daqui 5, 10 anos. Isso é o presente. Isso é de ontem, cara. Isso é do agora. Daqui 5 anos nós vamos estar discutindo questões, inovações tecnológicas e inovações sociais a reboque dessas inovações tecnológicas que a gente não tem nem dimensão hoje. Estou muito certo disso. Nós já estamos discutindo, apesar de um certo romantismo com a discussão, sabe? Mas inteligência artificial é uma pauta corrente no direito já.
novas tecnologias, especialmente assim, na minha área, no direito penal ou na grande área das ciências criminais, a investigação policial, por exemplo, isso. Cara, ela é outra. Acabou. Assim, você pega ali um exemplo tirado da cartola aqui, mas vamos lá, você pega um procedimento investigatório na Polícia Federal, digamos, criminalidade fiscal, econômica, financeira, você tem relatórios ali de inteligência financeira, relatórios de leitura de dados, extração de dados, de telefone, de mídias, etc. Que é um negócio assim, é cena de filme. Se o advogado não está preparado para lidar com esse tipo de realidade, de dialogar com essas tecnologias, o cara está fora. Simplesmente está fora do mercado. Isso é uma questão de atuação prática, né? Sem mencionar que você tem a necessidade de se mostrar para o mercado. O mercado tem que saber quem é você. Sim. O que você está fazendo. Isso, de novo, a gente... Agora, só para a gente não ficar mais nessa... dentro do âmbito do direito, o que você está falando agora não é o que normalmente aprende no ensino tradicional. É como se posicionar no mercado. Isso são habilidades, né, que você pega, por exemplo, sua oratória, você não tem aula disso. A estratégia do seu negócio, você não tem aula disso. O business plan, você não faz nem ideia do que é isso na faculdade de Direito. Mas quando você forma, você já tem essa demanda. Ou você vai para o emprego, ou você vai para um concurso público, ou então não, você vai com as próprias pernas abrir seu escritório. Foi inclusive o seu caminho. Foi meu caminho, foi meu caso. E aí que está a crueldade do negócio, porque você cai no sistema educacional, num sistema de ensino jurídico, que ainda tem uma grade curricular completamente anacrônica, e eu falo isso assim, sem medo de errar, sem constrangimento, porque eu participei dele durante muito tempo. Sim, você foi professor universitário? Cara, eu fiquei 5 anos dentro de sala de aula, participando de núcleo docente estruturante, ou seja, formulando e reformulando projeto pedagógico de curso, ementa de disciplina, grade curricular, etc. E você fica 5 anos ali macetando a cabeça do aluno, e um parênteses tem que ser feito. Isso não é um desprezo à teoria, não. Sim. A teoria é alicerce, é fundamento. Ela tem que existir. Né? É a questão da solidez epistêmica. O conhecimento precisa de uma diretriz sedimentada. Muito bem. Só que a gente se prende numa grade curricular e o aluno cai no mercado, esse profissional cai no mercado e o mercado não cobra dele o que a faculdade ofereceu. Sim, é uma dinâmica totalmente diferente, né? Completamente diferente. O mundo da academia, das universidades, aquele mundo científico, ele é lento, né? Você tem a hipótese, você faz a verificação dela, você aprofunda, etc. O mercado não, você chega, não, tem que pagar o boleto hoje, o cliente quer se vira amanhã. Se vira. E o problema não é que, assim, não é... É preciso que isso seja dito também. Não é advogar que a academia não precise desempenhar o papel de construção do saber que é lento mesmo. Sim. Que precisa ser pensado criticamente, elaborado, enfim, digerido. Sim, é o que a gente vê, de novo, a gente tem vários parênteses, a gente vai falando, sem medo aqui. Por exemplo, você pegar na internet hoje o tanto de conteúdo vazio que tem. A facilidade de você produzir conteúdo, né, não tendo esse filtro, digamos, que a academia tem, você gera também uma série de conteúdos vazios. Né, eu acho que isso é um problemaço, cara, e conecta muito com a pauta. É o desafio, assim. Ao mesmo tempo que você critica a universidade por ela ter se engessado, não preparar a pessoa, esse dinamismo do que vivemos hoje em dia, ele não é um filtro muito bom para solidez de conteúdo, não tem dúvida. E assim, é uma crítica ingrata de fazer, porque eu tô advogando a tese aqui de que a academia precisa continuar e se fortalecer como um ambiente de construção de saber teórico, formal, acadêmico, mas ela precisa também de um aporte de outras disciplinas, de criação, oportunidade de criação de competências e habilidades que o mercado vai tomar desse profissional e que ele não tem na faculdade. Não tem. Então, essa é uma faceta da crítica. E a outra é o seguinte, a falência completa da relação ensino-aprendizagem também, porque muitas vezes o cara sai desse ambiente sem ter conseguido absorver nem a parte estrutural, científica, a parte fundamental. Sim. E aí cai nesse mercado. Hoje em dia todo mundo é gerador de conteúdo, o que tem um lado muito positivo, muito legal, do fluxo de informação, etc. Mas a gente vive também a era da obesidade informacional, enfim, da pujança de informação sem filtro nenhum. Sim. Então, cara, todo mundo é gerador de conteúdo. E tudo se despeja, né? A internet recebe tudo. Sim. A internet recebe qualquer coisa. Ela é um ambiente, digamos assim, com originalidade informacional. O que você julgar vai.
O problema é que, sobretudo no saber como direito, e em todos os outros que exigem um certo carinho técnico. Aquela dedicação, né? Porque esse apuro técnico, ele vem com o tempo mesmo, né? Não é aquela simplesmente, olha, agora eu sou isso, agora aquilo. Não, você se torna com o Você tempo. se torna aquela isso. maturação da experiência. E eu acho que envolve um risco de mercado também. Eu acho que esse é um outro perigo que a gente tem. Porque é o seguinte, você tem certas atividades de mercado que elas estão intrinsecamente vinculadas ou com patrimônio ou com outra esfera de direitos da pessoa. Então, sim, cara, nós não vamos ver na internet alguém sem as credenciais mínimas ensinando a fazer uma incisão em alguém, uma cirurgia, um procedimento. Sim. Porque, pô, é muito perigoso. Entendi. Mas ensinando sabe, a fazer um habeas corpus, a fazer sim, à vontade. Só que a gente não pensa também no reflexo que isso pode ter na prática. E é um negócio que eu tenho batalhado muito assim. Pelo menos eu tenho tentado orientar a minha produção de conteúdo, o conteúdo que eu gosto de produzir, que eu acredito que é um conteúdo de valor, e sempre tentando fazer um resgate da importância de ter referência técnica no que você está fazendo. De conhecer de fato o que você está fazendo e falando. Sim. A gente agora vamos um pouquinho aqui para o conteúdo que você faz. Porque querendo ou não, em algum momento você falou, olha, não, a universidade já não está interessante, eu estou advogando e agora também eu vou produzir conteúdo na internet. Como foi esse salto? De onde veio essa ideia? Vou me gravar, vou vender minhas aulas, vou vender meu curso. Isso foi eu acho que foi uma somatória de fatores, Pedro. Sim, eu estava na docência, né? Estava dando aula em graduação e é uma agenda desafiadora, né? Assim, é uma conciliação desafiadora. A docência é uma demanda alta e a docência é um trabalho cansativo demais da conta. E o mais quantos alunos? Média de 50, 60 alunos por turma. Por turma. É muita gente. Cara, faz isso. E assim, 3 provas aplicadas ao longo do semestre, mais uma prova final. Faz isso vezes 6, entendeu? Para corrigir, fazer, etc. O que desgasta o professor, se tiver algum professor ouvindo o podcast aqui, o material, não vai me deixar mentir, cara. O que desgasta o professor não é propriamente o trabalho em sala de aula. Tem desafios dentro de sala. Mas o que é desgastante é o extra classe. É o fazer prova, corrigir prova, é uma certa burocracia no sistema de ensino. Que eu acho que muitas vezes ela faz sentido. Tem uma razão de ser, né? Tem uma certa razão de ser. Você precisa se indicar de alguma forma aquilo ali. Mas, cara, majoritariamente ela é um pouco estúpida, sabe? A forma de testar o conhecimento, ela é meio avacalhada. Ela não avalia, né? Lógico, ela tem a pretensão de avaliar, mas você sabe que não... Mas ela não consegue fazer isso. Ela não consegue, porque você não tem... Os modelos de prova são, assim, falando dessa parte, você bota lá para o cara fazer uma prova com 20 questões objetivas e 2 discursivas. Cara, isso não avalia a capacidade do cara. No direito, que é uma ciência social aplicada, o cara tem que conseguir ter um raciocínio rápido, desenvolver uma estratégia de sustentação de um argumento, resolver uma situação, um problema. Claro que... São coisas, de novo, que você não aprende. Essa habilidade de solucionar problemas que você falou, por exemplo, né? A questão é muito fática. A faculdade não dá isso, cara. Você não chegou ainda nem na esfera das leis, mas você tem que resolver a questão fática, nem que seja uma narrativa coerente para ser apresentada, nem que seja só isso. Você precisa ter capacidade de absorver a informação de fato, digerir essa informação, chavear ela para uma linguagem jurídica. Sim. A gente fala, né, a subsunção do fato, a norma, etc. O que é isso? Cara, é pegar um problema da vida e traduzir para uma pretensão jurídica, para um equacionamento jurídico da questão. Sim. Na minha área, cara, é o que acontece. Você tem um fato, esse fato ele é formalizado por alguns instrumentos. E os fatos que você trabalha, né? Você vai pegar o direito criminal, o crime não tem nada mais banalizado do que isso. Não tem nada mais banalizado. Socialmente, enfim, na mídia, até academicamente. E a sacada é que a gente precisa. O trabalho ali naquele momento é fazer essa digestão do fato, entender o que aconteceu e entender como você consegue articular aquele fato com os institutos, com os instrumentos normativos, com as possibilidades hermenêuticas de compreensão do texto que você tem. Já existe há quase, sei lá, 100 anos ou mais para trás de nós, né? E como trazer todo esse arcabouço, esse salto para o virtual?
Olha só, eu tô pegando séculos de conhecimento aqui e vou dar um passo em frente à câmera aqui. Pois é, esse desafio, bom, primeiro que, óbvio que a pretensão é muito mais singela, né? Porque assim, você precisaria de uma estrutura imensa para transportar, digamos, um curso de direito como ele é hoje para ser reformulado. Mas essa é uma realidade anunciada que eu tenho certeza que ela vai acontecer. Sim. Eu não sei se nos próximos 3 ou nos próximos 5 anos, mas não passa disso não. O curso de direito vai para o virtual, ele já está indo progressivamente e ele vai acabar no 100% virtual. Eu acho que essa é uma realidade anunciada. Cara. E o caminho que você fez foi vendo essa realidade? Isso está acontecendo, eu vou também abarcar... Não apenas, várias situações. Primeiro que eu acho que as políticas remuneratórias para docência no Brasil, elas são ruins em qualquer esfera, em qualquer escala. Sim. Do ensino fundamental ao professor de doutorado. Ele é mal remunerado no Brasil. Sim. Essa é uma realidade. Não se valoriza o conhecimento enquanto produto que gera valor para as pessoas, e tudo que gera valor tem monetização. Tudo que gera valor precisa ser precificado, porque nós vivemos num sistema que troca dinheiro por coisas. Sim. E bens e fruições. Então, o papo é esse. Então, o professor é mal pago, ponto. Né? Salvo honrosas exceções. Segundo, que esse movimento de virtualização da vida, eu vejo como um movimento que é perda de energia lutar contra. A gente tem que entender e ver como ele pode receber essas cargas de aprendizado que a gente tem. Porque você precisa continuar transmitindo conhecimento, transmitindo aprendizado. Só que, e aí volta um pouco da ideia de relação de ensino-aprendizagem. Né? E assim, aqui eu quero deixar muito claro, cara, eu não tô me pretendendo como um professor virtual. Longe disso. Mas a experiência de sala de aula provou para mim que é impossível competir com essas tecnologias. Se tem um negócio que o professor sofre em sala de aula é com WhatsApp e Instagram. Cara, não dá para competir. Você não consegue competir. Você vai fazer. Você vai recolher celular. Você senta, cara, lá dentro. Pô, e não é criança. Você vai o quê? Recolher, botar num saquinho? Ficar brigando com os caras? Não adianta. Então, assim, eu comecei a entender que alguns acordos tinham que ser feitos, né, para conseguir dar aula. E essa é uma realidade que qualquer professor universitário sabe o que eu estou falando. Isso acontece, assim, é difícil competir com isso. A atenção tá... A atenção tá na mão, cara. A atenção hoje de todo mundo tá no celular. Não tem jeito. Aí a gente tem 2 caminhos. Ignorar essa realidade e fazer de conta que esse ambiente... que ele não existe. Vamos nos prender aqui enfim, né, no século XVIII, continuar dando a aula do jeito que ela era, sempre foi, e perder o aluno, entre aspas, né, perder a relação ensino-aprendizagem. Ou a gente entende o que está acontecendo e redefine os rumos. Institucionalmente é o que as instituições de ensino estão fazendo. Elas estão fazendo essa leitura de mercado. Os grandes grupos empresariais que vendem educação, e não tem problema nenhum falar sobre isso, porque é o que é, eles já entenderam isso e já estão assim, massivamente fazendo esse chaveamento, migrando para essas plataformas. Né? Mas o lance que eu entendi que era interessante de fazer era disseminar conteúdo, disseminar uma certa informação jurídica, porque o que eu faço é isso, assim, majoritariamente. A minha pauta é a pauta que eu conheço, é a pauta que eu sei. Isso é uma coisa interessante, porque esse mercado possibilita também de você produzir um conteúdo que é o seu dia a dia, né? Ou seja, você, pela profissão de professor e advogado, você já produz isso. Sim. Então você documentar esse conteúdo, isso já gera valor para o outro, né? Eu acho que essa é a grande sacada de quem... E eu acho que não é só no direito, não. Acho que em qualquer área. De quem pretende produzir conteúdo na internet, mas fazer isso de maneira minimamente respeitável. Assim, intelectualmente íntegra, vamos dizer desse sentido, com valor, gerando valor. E você tem essa preocupação quando você produz seu conteúdo? Pô, eu vou falar o que eu sei. Muito, cara. Muito. Eu me preocupo muito em não falar o que eu não sei, o que eu não conheço. Então, assim, eu tenho uma preocupação em relação a isso. Né? E essa realidade, essa dinâmica do digital, né? Dessas relações digitais, ela provoca a gente diariamente sobre isso. Então, assim, eu recebo muito contato via WhatsApp, via direct de Instagram, etc. E várias vezes eu tenho
a maior tranquilidade em dizer, olha, eu não sei se você está me perguntando, não sei. Não sei. Vamos dar uma olhada em como funciona isso. Claro que se é fora da minha área, eu não tenho... Essa é a postura mais íntegra a meu juízo. Cara, eu não sei nada de direito de família, eu sou advogado criminalista, não tenho como te ajudar nisso. E chega a demanda, né? Engraçado. Chega muita demanda. Chega muita demanda porque... Sabe que um negócio que eu acho fantástico nisso, cara? É o seguinte. A internet, ela promove ela viabiliza encontros, ela torna mais fácil essa interlocução e em alguma medida ela gera uma certa aproximação, ela gera conforto de trocar essas conversas, ideias, etc. Não tem mais intermediário. Não tem intermediário. É direto. Você vai direto no cara. Até com celebridade, pessoas. Você vai direto. Pessoas ilustres, você vai direto nela. Você tá vendo a foto dela, você vai deixar um comentário para ela. Né? Não tem mais... É claro que assim, chega num ponto, né? Alguns players chegam num ponto em que o cara... É uma empresa, né? É uma empresa. O perfil é uma empresa. Não é o meu caso, sim. O meu caso, tem gente que... É engraçado, a gente fala assim, você me respondeu? Eu falo, óbvio que você me perguntou, pô, como eu não vou te responder, né? Ou às vezes assim, brinca, encontra em palestra uma coisa assim, nem sabia que você existia. Não, pô, prazer existe, estou aqui e tal, vamos aproximar. Mas eu acho que isso depende muito também da possibilidade que a pessoa tem, ou da capacidade que ela tem de construir conexão. Porque você falou um negócio aí que é muito importante, é muito interessante. Você tem o dia a dia, tem ali a vida, e a gente sabe. Vamos pegar o Instagram, por exemplo, essa mídia particular. O Instagram é uma mídia de relacionamento social, que foi colonizada por várias ideias empresariais. Então virou uma ferramenta de negócio. Sim, mas ela, fundamentalmente, na origem dela, ela é uma mídia social para relacionamento, para conexão. E os grandes players que estão fazendo do Instagram uma ferramenta de negócio, eles entenderam que eles não conseguem fazer negócio sem primeiro gerar conexão. Então acho que isso é muito interessante, né? Porque o seu conteúdo ali é o seu rosto. A gente conversou no podcast com o Gabriel Lara, ele é especialista nisso, a gente chegou à conclusão ali que pessoas se conectam com pessoas. Exatamente. Então não é uma logo de uma marca que vai conectar, não, é a pessoa olho no olho. Não tem jeito, cara. Vendo o indivíduo ali no dia a dia dele, vendo o indivíduo, o esforço que ele faz. Né? Eu acho que quando você transmite esse tipo de conteúdo, essa empatia, essa conexão que é gerada, isso gera... é como se plantasse uma semente no outro. Com certeza. Eu acho isso muito bacana, eu acho isso sensacional. Isso que foi um negócio, uma pergunta que assim, eu já recebi muito e já pensei muito sobre ela, que é o lance seguinte, faço para o advogado, estou falando da nossa área, né? Faço um perfil, uso o meu perfil pessoal para produzir conteúdo ou crio um perfil... E era o seu perfil, né? Meu perfil sempre foi o meu perfil. Assim, desde o início... Claro que chegou um momento que eu entendi. Eu entendi toda essa ambiência de geração de valor, todas as possibilidades, entendi aquilo. E eu bato muito nessa tecla com as pessoas com quem eu converso, que precisam entender, especialmente o advogado também, precisa entender que aquilo é uma ferramenta de negócio para ele, advogado. Sim. E para a gente fazer negócio significa gerar conexão. Porque a advocacia é uma atividade, cara, que assim, você não vai... colocar o seu corpo nas mãos de um médico que você não confia. É uma premissa necessária da admissão daquele serviço. Você não vai fazer o mesmo com um advogado. Sim. Então, sim, você vai colocar um interesse sério seu, patrimonial, pessoal, da sua liberdade. Você precisa estabelecer uma relação de confiabilidade com aquele profissional. E você não gera relação de confiabilidade com abstrações, com marcas. Não é que não gera, você gera, mas você tem um período aí. O resultado não é o mesmo, né? Você então passou a utilizar a sua rede social de forma estratégica. Passei a usar fundamentalmente o Instagram, que é onde eu estou mais presente, mas isso se aplica para todas, eu penso. E acho que tem que estar em todas. Claro que às vezes é humanamente impossível, sem suporte, etc. Mas eu comecei a usar como uma ferramenta de negócio. E quando eu digo ferramenta de negócio... É bom que se entenda assim, não é uma ferramenta imediata de monetização, mas uma ferramenta de criar um ambiente de valor em torno da marca profissional. E para nós, advogados, a marca é a gente, não tem jeito, cara. É o seu rosto. Sim, é o seu rosto. Sim. Então essa pergunta de $1 milhão que o pessoal sempre faz, eu sou meio tímido, então vou fazer um perfil do escritório, vou botar a logo ali e tal. Tudo bem.
acho que não é um pecado mortal, mas o seu público, o seu cliente, a pessoa que vê valor no que você está fazendo, ela gera conexão com o seu rosto, com sua voz, com sua presença. Daí a importância de usar essas ferramentas que essa grande ferramenta disponibiliza, né? Usar vídeo, usar áudio, usar imagem, usar texto, né? Gerar valor de fato. Gerar valor de fato. Então, essa é a grande mudança de visão que eu acho. A gente às vezes soa muito abstrato isso. Não, eu já acompanhei nas suas redes sociais, a gente está falando de gerar valor até monetário mesmo. Você tem feedback de seguidor seu que está conseguindo fazer somas altas de dinheiro porque viu você falando alguma coisa. Então, eu acho sensacional. Ele não pagou nada para você, entre aspas, ver seu perfil, você deu uma ideia para ele, ele aplica no dia a dia, ele gerou um dinheiro para ele. Isso eu achei sensacional quando você coloca esses feedbacks lá. Eu acho que é um lugar muito interessante da gente falar. Eu gosto dessa ideia de falar o que precisa ser dito. Porque tem algumas coisas que precisam ser ditas. Coisas que os professores não conversam com a gente na faculdade. E eu sei, você sabe, porque os nossos professores não falaram Sim. com a gente. E eu sei porque durante muito tempo eu também não falei com os meus alunos. E no direito você tem aquela ideia do cara entrou para fazer concurso, o cara entrou para ser juiz, para ser promotor, etc. A ideia. Isso tem justificativa em relação à história política e econômica recente do país, mas... O brasileiro, né, sem querer fazer diagnóstico de geração, né, o brasileiro ele tem isso nele de... Eu preciso me garantir de alguma forma, né? Então a famosa estabilidade, cara. Eu preciso do negócio. É a famosa estabilidade. Sim. A gente sai de um paradigma, sei lá, talvez ali na década de 70, 80, talvez, né? Talvez 80 para frente, sim. 80, 90, em que a grande salvação começa a ser o concurso público. A famosa estabilidade. A estabilidade, os salários começam a ser, os vencimentos do funcionalismo público começam a ficar interessantes, começam a ficar muito atraentes em relação ao resto do mercado. E isso virou um boom, só que essa não é mais a realidade. Né? Isso é curioso, né? Agora talvez a gente esteja assim, fazendo diagnóstico de situação social do país, mas é interessante mencionar principalmente que o público da Tolkien tem muita gente jovem e, querendo ou não, eles ainda estão sentindo essa pressão de meu filho vai lá, faz um concurso, meu filho vai um emprego, né? Ao mesmo tempo que a realidade não está comportando mais isso. A realidade está dizendo o quê? Você tem que empreender também. Você tem que gerar valor. Eu acho que essa é a saída final, Pedro. Sério, eu acho que não... A gente caminha para um panorama que, se o cara não der um jeito de entender como gerar valor para um determinado público que precisa daquilo, ou entender a demanda de determinado público e criar um valor para entregar para aquele público, e consequentemente, claro que nós estamos falando de empreendedorismo, sim. Cara, não tem jeito. O funcionalismo público não absorve todo mundo. Não tem como. Sem chance. O emprego formal na iniciativa privada não absorve todo mundo, não tem jeito. Então assim, e vou te falar um negócio, a ideia de estabilidade, sobretudo no direito, aliás, eu acho que para qualquer campo, é uma fantasia sem fim, cara. Que estabilidade é? Onde? Não existe, a vida não comporta estabilidade. Não tem, é uma fantasia infantil a ideia de estabilidade, sabe? Então, me atrai muito mais a ideia da produtividade. Sim. E isso é possível encontrar na advocacia, desde que você entenda a advocacia como negócio, de fato. E esse é que é o grande gap aí, onde eu acho que assim, pecou-se muito, durante muito tempo, no ensino. E está se pecando ainda. O pessoal não fala sobre isso. Sim, entrando já nesse aspecto quase que psicológico de eu vou mudar minha postura para o mundo, ou seja, eu não vou buscar o lugar seguro, a estabilidade, eu vou buscar matar o leão por dia, eu vou buscar montar meu próprio negócio, eu vou fazer parceria. Esse salto aqui, ele demanda uma coragem. Ele demanda uma coragem. Porque, querendo ou não, quando você está num emprego formal, outro está produzindo valor e você está ali ajudando ele nessa empreitada. Uhum. O serviço público tem todo o Estado, o aparato do Estado para dar para... É um serviço público. Tem muito serviço público que não tem como gerar lucro, entre aspas, mas tem que existir. Mas enfim, esse salto, ele demanda do indivíduo uma série de habilidades, né, que a gente falou, que não tem nesse ensino tradicional. Né? Até essa questão da coragem. Por que eu tô trazendo isso? Porque dentro dessa coragem é aquele salto de
amanhã pode não ter, mas eu vou ter que arriscar do mesmo jeito. Né? Você, quando você foi saiu de formado, né? Você recém-formado, você montou seu próprio escritório. Uhum. Você sentiu talvez uma insegurança, teve que enfrentar esse medo? Como que foi essa experiência de Cara, eu sinto empreender? Todos os dias, desde o dia zero. Eu comecei a advogar antes de sair da faculdade. Eu fiz a OAB no último período, já estava aprovado, não estava com a inscrição, mas já estava aprovado, mas eu já trabalhava no meu próprio escritório. Ah, isso não pode. Pode. É claro que eu não admitia as funções formais de um advogado. Mas o negócio era meu, eu já tocava o negócio com outra pessoa, que veio a ser o meu sócio, posteriormente. E assim, a insegurança, o medo, sobretudo para mim que sou de uma família de servidores públicos, minha família inteira é de servidores públicos. Então você sentiu a minha formação era para isso. Concurso, aquela voz do além, né? Dormindo e acordando com a ideia do meu filho, faz um concurso, meu filho, estabilidade, meu filho, pelo menos tem aquele, todo mês você vai ter ali, você pode se planejar, você pode assumir prestação. Cara, e isso está na formação do psiquismo do profissional. A gente é moldado ali, sabe? Você não é só a primeira infância, não. Durante a faculdade é um momento que você está começando a entender, a sentir o cheiro do mercado, do que é o mercado. Sim. E a gente traz uma série de tabus, uma série de assim, né? Sem uma grande viagem psicanalítica, mas você traz o seu romance familiar contigo. Então você vê, eu sou de uma família cujos pais, cujos fundadores construíram tudo o que conseguiram construir através do serviço público. Sim. Então a dimensão de segurança do cara é aquela. E não é nem que eles queiram te estagnar de alguma forma, eles estão preocupados justamente com o seu conforto, né, com a sua segurança. Então é um conselho carinhoso, só que dentro dele ali tem uma semente perigosa, né? Eu vou te falar um negócio assim, Pedrão. E olha só, tem gente que vai ficar nervoso com isso aqui, mas amor de mãe é que ferra com filho. Eu acho que é isso aí, cara. Sabe? Ah, não, eu quero. Quer o seu bem. Mas aquela ideia de proteção, aquela ideia de busque o conforto, Cara, busque o desconforto. Sim. Busque o desconforto. É o que dói, né? Busca o que dói. Essa coragem que eu falei logo cedo é para enfrentar justamente a parte feia do negócio. A gente não está querendo aqui, né, nesse papo nosso, romantizar empreendedororismo. Não é essa ideia. Não tem nada de romântico. Pelo contrário. É o oposto. É um caminho muito duro, né? Um caminho muito árduo mesmo, né? Cheio de nãos, cheio de fracassos. E que, querendo ou não, para você aguentar até mesmo isso, você tem que ter uma musculatura, você tem que ter uma casca grossa. Tem que ter casca grossa. Isso, querendo ou não... Você falou um negócio que eu acho fantástico, cara. Isso ensina no não tem. E eu vou te falar, eu acho que ninguém ensina. Eu acho que o cara aprende isso sozinho, na cabeçada. Grande parte do aprendizado é na cabeçada. E não tem romantismo. Em área nenhuma, no aspecto do empreendedorismo, eu acho que não existe isso. Aquela ideia, sabe, a ideia de renda passiva, a grande sacada. Pô, faça isso e fique milionário. Você pegue esse processo e fique milionário. Faça assim. Tem muito isso. Na advocacia tem isso demais. Na advocacia criminal, mais ainda. Mais ainda, porque assim, você consegue ver nitidamente, sei lá, cara, de 7 anos, 6 anos pra cá, houve uma certa redescoberta da advocacia criminal. Então assim, o júri voltou pra moda. Todo mundo quer ser tribuno do júri. Pô, fantástico, fantástico. Só que o cara bota na cabeça dele que aquilo ali que ele vai fazer, um júri vai ficar milionário. Não vai. Não vai. Sabe assim, o cara acabou de formar e ele quer trabalhar na Lava Jato. Não vai. Então, calma. Porque a gente tem que construir o caminho, cara. Vai fazer seu bastidor aqui pra você chegar no palco. Não tem jeito, cara. Qualquer coisa que produz uma métrica de sucesso, sobretudo financeiro, num curto período de tempo, sinal amarelo. Tem coisa ali que não tá legal. Interessante. Sempre. Quando o gráfico é muito assim, salvo honrosíssimas exceções, que normalmente não estão na prestação de serviço, normalmente está na vendagem de produto, porque aí, tudo bem, é mais palatável. Pô, se o cara compra bem ou se ele produz barato e consegue um mercadaço, você tem uma exponencialização de gráfico. Você organizou o seu processo. Agora, prestação de serviço, cara. Então, assim, 2 anos. Peraí. Então, esse resgate, eu acho que é difícil produzir um equilíbrio entre essas duas ideias. Primeiro, que o risco é inerente à vida.
posição de conforto ela não vai trazer nada a não ser acomodação. A posição de exposição, de risco, é que vai produzir qualquer perspectiva de melhoria, de mudança em qualquer esfera. Não confundir risco com porra louquice. Isso é uma questão importante também. Você vê, eu gosto muito do Grant Cardone, não sei se você já ouviu falar, o 10X, né? Aquela coisa, tipo, vai lá, arrisca, all in, skin the game, tudo. Você pega aquelas expressões e vai, isso mesmo, vai. Só que às vezes você tem uma ideia na mão, pô, isso não é bom, cara. Peraí. Né? Vamos gerenciar os fantástico riscos. Isso aí. Vamos pensar, vamos olhar para os riscos com certa prudência, né? Porque querendo, beleza, vou vender meu carro, vendi minha casa, pronto, agora eu vou jogar tudo nessa minha ideia que é maravilhosa. Não, isso aí essa porra louquice, eu gostei da expressão, cara, que ela reflete bem a realidade. Tem coisa que você vê que assim, né? O assumir um risco saudável é muito diferente de fazer loucura. Sim. Então, assim, tem uma mensuração ali de perspectiva, de possibilidade, leitura de mercado. E aí que muita gente patina porque acha que tem uma visão um pouco romantizada e talvez assim, o boom das startups, né, das fintechs, das lawtechs, a galera herdeira do Vale do Silício, tá na moda, né? Produziu uma ambiência de que assim, empreendedorismo é botar uma porrada de almofada no chão, comprar uma opção de MacBook e vão ficar milionário em uma semana. E não é. Não é. É ralação, madrugadas em claro, produzindo, burilando, trabalhando, lapidando uma ideia e daí partir para conseguir apoio para aquela ideia, suporte, conseguir alguém que critique verdadeiramente a sua ideia. Porque quem está engajado no projeto, cara, acha tudo maravilhoso, né? O pai sempre vai achar o filho bonito. Você precisa de um cara para falar assim, vai dar errado. Não é o cara para pesar, mas é o cara para falar assim, talvez você não está olhando isso aqui. Isso acontece demais. A gente faz isso, eu faço muito isso em casos um pouco mais complexos. Eu gosto de contar com a participação de um colega que tem uma visão não viciada. Isso é importante. Porque eu estou com a visão viciada, eu estou no processo há 6 meses, eu estou construindo uma tese ali, enfim, estou me preparando para uma audiência há 2 meses, 3 meses. Eu estou com a visão viciada do fato. Você fica naquela bolha aquela bolha do eu aqui. Exato. É importante esse feedback, né? O outro ele é uma medida de sanidade quase do que você está fazendo. E no direito isso é um puta problema. Porque nós somos arrogantes. O profissional do direito é um profissional arrogante. A gente aprende a ser arrogante na faculdade. Sim. A gente acha que centraliza o conhecimento. Como o direito é a última palavra institucional, né? Quer dizer, em última escala, tudo pode parar no judiciário e a palavra que for dada lá tem que ser cumprida. Que o juiz manda, não pede. Isso tem consequência, né? Até no mercado digital, depois a gente pode até marcar um papo para falar sobre isso, especificamente porque você pensar, o perfil do Instagram não é seu. Exatamente. Isso é uma consequência jurídica. Exatamente. Se você tiver lá um perfil com 1 milhão de seguidores, monetizando em alta, o Instagram deu na telha do cara de bloquear o seu perfil. Acabou. Você perdeu o seu negócio. O Facebook fala assim, vou descontinuar o serviço. Isso é uma consequência o quê? Jurídica. Exato. E esse desprendimento, assim, eu acho que é uma perspectiva até é um traço psíquico desse profissional. Lógico que tem exceções, claro, mas assim, a gente tem muita altissonância de achar que tem o conhecimento, que tem o caminho, que está certo, etc. E isso gera uma certa arrogância. Sim. No mercado jurídico. Isso é muito comum nos advogados. Só compartilhando a experiência pessoal, como eu nunca fiquei restrito ao direito, digamos assim, eu sempre busquei estudar outras ciências, eu vi isso logo cedo. Quando você entende, você pega, sei lá, um professor de referência, não sei o que, que legal, dentro do direito ele domina aquela coisa toda, né? Aí quando ele dá um pulo para fora da área dele, ele começa a falar borracha, você, peraí. Então, querendo ou não, essa arrogância foi quebrada quando eu abri os olhos, né, só compartilhando a experiência, para outras áreas, para me alimentar um pouco de outras áreas. A gente já conversou sobre isso outra vez, eu acredito que você esteja aplicando também essa necessidade do profissional ser multidisciplinar. Tem que ser. Isso quebra a arrogância. Tem que ser. Quando você vê que você não é isso tudo que você acha. Exato. Você está num mundo desconhecido, o mundo quase que te força. É uma humildade forçada. Forçada. E isso é um problemaço no direito e é um problemaço no processo penal, que é a minha área de maior interesse e de mais afeição. Sim. Porque, cara, os mais contemporâneos, os que conseguiram
orbitar nessa ideia de transdisciplinaridade, de uma relação mais horizontalizada entre os saberes, entenderam que o direito não se basta. Isso. O direito não se basta. Vou construir um exemplo de bate-pronto aqui, besta. Cara, depoimento testemunhal. A prova testemunhal no processo penal. O seu perfil você jogou, é a teoria dos jogos. Teoria dos jogos aplicada ao processo penal. Na faculdade você não vê isso. Não, você não vê. Essa construção, ela, evidentemente, ela não é minha, o crédito dela é do professor Alexandre Moraes da Rosa, que tem um trabalho fantástico sobre isso. Ele faz como ele próprio chama, uma profanação da teoria dos jogos, que ela nasce no campo da matemática aplicada para a solução de problemas complexos, jogos de soma diferente de zero, né? E ele traz isso para o processo penal. E é uma aplicação que faz todo sentido, porque é o que ele fala, assim, o processo ele tem que funcionar tendo tudo em conta. É um ambiente complexo. O juiz tem que sentenciar se valendo exclusivamente dos elementos produzidos em âmbito judicial, contraditório, ampla defesa. Mas será que um depoimento, será que uma interceptação telefônica que chega no ouvido do cara, ele vai desouvir aquilo ali? Não vai. Será que o depoimento de uma testemunha que estava numa situação de tensão, uma situação de arrobo emocional... Não consegue lembrar... de noite, chovendo, com uma arma na testa, etc. Será que ela tem segurança para fazer um reconhecimento daquele suspeito? Sim. Será que as falsas memórias não laboraram na cabeça dela? Em que ponto que fica a neurociência em relação a essa discussão? Até a psicologia, neurociência, você foi na matemática aplicada. Então o que é interessante? Essa visão panorâmica dos saberes, né? Essa horizontalidade, né, que você falou, isso é muito interessante. Isso é algo que eu vejo a necessidade. Quanto mais jovem a pessoa abre o olho para isso, mais ela tem chance de evoluir, até mesmo na própria área. Você é especialista, você é advogado criminal, você já pegou no mínimo umas 3 ciências aí para incorporar a sua... E elas todas orbitam. Que mania é essa de achar que o direito sabe tudo? Não sabe. Quando o juiz precisa de uma informação técnica médica, o que ele faz? Ele nomeia um perito. Sim. Porque ele reconhece que ele não tem aquela informação. Mas existe uma série de outras informações que ele também não sabe. Mas ele não nomeia ninguém. Ele se bloqueia no seu saber formal jurídico, né? E não é só as outras disciplinas clássicas, os outros saberes clássicos, não, cara. A gente tá batendo um papo aqui sobre a questão do digital. Uma das coisas, nós vivemos numa realidade hoje. Bom, vamos lá, só na advocacia, cara. Nós temos mais de 1 milhão de advogados inscritos no Brasil. Sim. Esse dado ele já ficou até famoso. Esse é o mercado que você está entrando. O mercado, né? É esse, é água de tubarão, é mar vermelho. Bacana. Como é que eu me destaco nessa conversa toda? Né? O que me torna diferente de um outro colega? Claro, excelência técnica, capacidade de articulação das habilidades necessárias, verbais, escritas, etc., de relacionamento. Mas você precisa mostrar para o mercado que você é algo a mais, que você tem algo a mais. Qual que é o jeito mais barato de se fazer isso hoje em dia? Mídias sociais. As mídias sociais são uma ferramenta, sim, praticamente de graça, em que o cara tem possibilidade de construir a vitrine profissional dele. Sim. É essa martelada que eu faço muito e eu insisto muito nela, porque nós vivemos nessa era, cara. E o feedback do seu público tem sido positivo? Você está vendo eles fazendo esse trabalho? Você está enxergando? Tem sido muito positivo. Eu vejo um espelhamento e eu compartilho muita informação assim. Eu compartilho informação empírica. Muita gente me pergunta, né? Tem gente que me pede assessorias. Eu falo, gente, não, eu não faço essa assessoria, mas assim, o que eu fiz que eu acho que funcionou comigo, que funcionou para mim? O que eu tenho aplicado que eu acho que produz uma ambiência, como o pessoal do digital gosta de falar, de autoridade, por exemplo, né? Essa criação, o que é autoridade? A gente está acostumado à palavra, a semântica da autoridade, para nós do direito é outra coisa, né? Então, assim, para a galera do digital, é uma ideia de saber o que se faz, de dominar o assunto, de ser uma pessoa reconhecida na área. O que produz essa ambiência? Cara, conteúdo de valor, consistente, com integridade, com honestidade intelectual e relacionamento com aquela audiência que você criou. Sim. Relacionamento, não tem jeito, você tem que responder às pessoas, você tem que se engajar com as pessoas, criar conexão com as pessoas, senão a troca não acontece. E é o que você falou no começo aqui, cara, que é fatal. Gente relaciona com gente. Gente não relaciona com marca, com abstração, com fotografia. Gente relaciona com gente. Precisa ter rosto, nome, voz, jeito. Né? O jeito do Pedro é diferente do jeito do André. Sim.
Então, assim, e aí eu acho que a grande sacada dessa plataforma, dessa linguagem, é que você tem que fazer isso sendo você. E você, o André, não é advogado 24 horas por dia. Sou, mas assim, você tem um momento de descontração. Você tem o André do lazer. Você tem um André da segunda-feira de manhã na audiência, você tem um André da delegacia de madrugada, você tem um André do sábado, final de semana, que vai sentar, tomar uma cerveja, conversar fiado, falar bobagem. Sim. Porque isso gera identificação com as pessoas, porque todo mundo é assim, cara. Todo mundo é assim. Então, esse potencial de gerar conexão, eu acho que ele contribui muito para o estabelecimento de conexões genuínas, e o valor acontece aí. O valor acontece aí. Na conexão genuína. Na conexão. Sem aquela... Né, a gente vê, olha, então eu vou para a internet agora, eu vou fazer o meu perfil, eu tenho que agir igual fulano, igual ciclano. Não, fica com você, aprende as ferramentas, mas busca ali a sua essência. Cara, eu acho verdadeira. Que fundamentalmente é isso aí, seja genuíno. Agora como buscar ela, como saber qual é, igual aquela coisa, né? A pergunta de $1 bilhão aí, é só fazendo. Só fazendo. É só no dia a dia. É teste. Eu acho que é um grande ambiente de teste, de experimentação. Às vezes você produz um conteúdo que não foi muito feliz, não é muito legal, você não foi muito claro. E o fazer que vai te dando a dimensão, e o feedback também vai te dando a dimensão. Porque afinal de contas, mais uma vez, como ferramenta que essas mídias, esses ambientes digitais, eles te fornecem métricas. Que não são... É difícil medir gente por número, mas é um indicativo bom. É um indicativo, é uma suspeita interessante para você saber se o caminho é por ali, isso não é. Mas assim, eu acho que, cara, fundamentalmente, ser genuíno, não colocar... mais uma vez, sem entrar numa onda psicanalítica ou psicológica, personas todo mundo tem, máscaras todo mundo veste. Mas você não pode se distanciar muito daquilo que você é. Então, se você encontrar com o André aqui nesse bate-papo, encontrar com o André no fórum, encontrar com o André no sábado, tomando um café, uma cerveja, você vai ver tem que estar numa faixa média. Você vai ver ali uma constância do tem que ser mais ou menos aquele cara mesmo, aquela pessoa mesmo. Senão você cria um negócio que é um pouco distante da realidade. Você cria um Frankenstein, daqui a pouco você não sabe nem voltar para ser o que Isso é perigoso, cara. Isso é perigoso, porque as pessoas sabem. Quando você se expõe, as pessoas criam essa conexão e você gera expectativa nas pessoas. Então isso é uma questão importante de se observar e conectada também com outra questão que eu acho que é muito importante, que é a integridade do que você faz. No sentido de produzir coisas que efetivamente agreguem valor. Como que eu agrego valor? Bom, você tem que saber com quem você está comunicando. Sim. Sua mensagem é para quem? Esse quem, para quem você está comunicando, o que ele precisa? O que ele está buscando? Qual que é o interesse dele? Você tem condição de genuinamente suprir, trocar com ele, entregar alguma coisa que melhore a vida dele, que gere valor para ele pessoalmente, profissionalmente? Tenho, mas tenho sim, de maneira íntegra. Massa. A coisa vai fluir. E assim, sendo você também, fazendo o que você faz com um potencial de legitimidade. Eu acho isso um caminho mais... como é que eu posso... Porque, querendo ou não, a gente está muito no profissional aqui, mas quando você já tem o costume de ser você carrega isso para a vida, de forma geral. Então, André, aqui nosso tempo está batendo. Show de bola. Dá uma mensagem aí pro pessoal, pra galera jovem, ou pra galera que tá querendo dar esse salto de coragem. Esse start aí. Esse start. Cara, sacada fundamental é o seguinte: entenda que não existe nada fácil. As coisas na vida, as coisas que tem, que a gente chama de LTV, né, Pedro? Lifetime Value. As coisas que duram e que faz sentido fazerem são processos. A gente precisa entender o processo, se entender nesse processo e sair de zona de conforto. Agora, não é simples. Você quer, você pode. Não, cara, você quer, você pode, desde que você faça o que é necessário fazer para chegar lá. Agora, sai dessa de estabilidade, de segurança, pula para dentro. Tem coisa boa do lado de lá. Vem pro ringue. André, prazer imenso, cara. Tamo junto. Prazer falar contigo.